noite a todos e todas. Espero que todos se encontrem bem. Boa noite para o pessoal do Instagram. É muito prazer estar aqui mais uma vez, mais uma noite. Antes da gente iniciar os trabalhos dessa noite, eu vou passar alguns avisos. O primeiro deles é que esse sábado, dia 30 de setembro, nós vamos estar realizando o nosso jantar de caldo verde, a noite do caldo verde. É uma noite de confraternização que vai acontecer aqui na casa. Então, quem quiser comparecer, é só comprar o convite. Após o final das tarefas, pode comprar o convite com o pessoal da direção. O convite custa R$15 e ele dá direito a um caldo verde e um lanche de pernil. Então, quem quiser participar dessa noite, estão muito bem-vindos. Quem está com o celular, eu peço que mantenha eles desligados, para que a gente possa se conectar com as tarefas da noite. Também quero convidar todos a participar do nosso grupo de estudos, que ocorre de forma online todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato que a gente coloca vocês no grupo. E agora um recado para o pessoal do Instagram. Quem estiver assistindo e quiser acompanhar nossas atividades presencialmente, estamos aqui todas as terças-feiras. Então, são muito bem-vindos para vir aqui no presencial. E assim, então, eu vou pedindo para que todos sentem-se confortavelmente nas cadeiras. Vão fechando os olhos, acalmando as mentes e o coração, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, irmão e amigo. Vamos pedir com muito amor, carinho, fé e esperança ao nosso mestre Jesus, que Ele possa nos conceder e nos fazer ser merecedores daquilo que nós viemos buscar hoje. Para que a gente possa nos sintonizar com a paixão para dar início ao nosso trabalho, eu vou fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora, então, nós vamos receber o nosso companheiro Sidney, que vai fazer a leitura hoje do livro Sinal Verde, a lição número 2, Saudações. Obrigado. Como ela já falou, o livro Sinal Verde é o livro que, quando nós começamos na doutrina, é o primeiro livro praticamente adotado, né, para que nós possamos colocar em prática. São liçõezinhas bem fáceis e bem tranquilas, só que com muito ensinamento. Lição 2, saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe dará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie os familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Então vamos repetir essa última aqui. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Esse livro foi escrito por Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Tá bom? Muito obrigada. E agora, então, nós vamos receber a nossa companheira Lucilena, que irá fazer a palestra sobre o tema esmola. Boa noite a todos. Estou aqui, os amigos das redes sociais, que possamos sentir o acolhimento desta casa,
pela espiritualidade amiga, que já muito cedo preparou esse ambiente para nos receber, nos pegando pelas mãos, trazendo-nos até aqui, para que juntos, né, pudéssemos pensar um pouco mais profundamente as lições do Cristo, né? E é sempre motivo de muita alegria estar nesta casa, que acolhe a cada um de forma muito especial, né? E o tema, como já foi dito, da nossa conversa dessa noite é esmola. Ao receber esse tema para estudo, né, e preparação, eu achei que era uma coisa tão simples, né? Todos nós pensamos, esmola, todo mundo sabe o que é, né? Uma coisa tão corriqueira, né? Eu acho que eu não vou dar conta de estudar esse tema para falar em 30 minutos, dependendo da casa, 1 hora, né? É muito pouco tema. E, no entanto, ao me debruçar verdadeiramente sobre o tema, eu me deslumbrei. E eu vou dizer por quê. Porque eu percebi o quanto miserável eu era, eu sou, e quanto receptivo estamos todos nós à esmola propriamente dita, né? Nós vivemos num mundo de contradições. Rico e pobre, nós temos ali no bairro do Morumbi uma amostra gigantesca desse antagonismo. Nós temos mansões e de um lado as favelas, né? Nós temos doentes e temos os sadios, os populares e aqueles praticamente ignorados, os bonitos, os feios. Não é assim que nós vivemos? Com contradições a todo momento. E essas contradições, elas são importantes para mostrar que existe e do que somos capazes, o que precisamos fazer, né? Um economista francês, Thomas Piketty, ele revela que 1% da população mundial detém 25% de toda a riqueza mundial. Veja, para os demais fica 75%, né? De uma forma muito simplista aí, uns com muitos e outros com tão poucos. Uns que não têm como sobreviver, não têm o pão de cada dia para comer, não têm o medicamento, não têm trabalho, não têm perspectiva, não têm esperança. A riqueza ganha força no coração dos homens e cada vez mais se buscam valores monetários. Quando o nosso filho cresce, chega num certo momento, numa idade, nós não estamos preocupados deles serem felizes, mas sim deles terem uma profissão ou seguir uma carreira que possa lhe trazer condição financeira, né? Reflitamos então nos excessos de toda ordem que causam o grande desequilíbrio, porque todo o desequilíbrio tem a ver com os excessos. Excesso de dinheiro, excesso de trabalho, excesso de consumo, excesso de gasto, excesso de comidas, todos os excessos são os responsáveis pelos desequilíbrios. E é importante a gente pensar nesses excessos para que a gente não perca os valores mais nobres, mais importantes que temos na vida. O dinheiro, sem dúvida nenhuma, é um instrumento de geração de bem-estar social. É com ele, né, que compramos a comida, pagamos o nosso aluguel, as nossas dívidas, mas ele não tem que ser o foco, o princípio de tudo. A questão 814 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e para outros a miséria?
no que os espíritos responderam, para experimentá-los de modo diferente. Sim, o rico, ele é experimentado pelo emprego que ele dá, aos seus bens. Sim, se você é rico e utiliza dessa riqueza exclusivamente para você, como é que você vai prestar conta disso? Qual é a finalidade da riqueza em suas mãos? Aquele, que a gente sabe muito rico, mas dá muito emprego, auxilia tantos quanto pode, e nós vamos pensar aqui que tem um objetivo. Se nós estamos na condição que estamos hoje, é porque o nosso espírito, na verdade, necessita dessa condição. Como diz, é para que nós sejamos experimentados. A pobreza, ela nos experimenta através da resignação. Então, aceitar sem revolta, porque bem sabemos que muitos ganham muito e vivem endividados. E tem pessoas que ganham pouco e fazem um bom uso do seu dinheiro e conseguem viver com tranquilidade. E completando essa pergunta, os espíritos ainda dizem: sois vós quem escolheu estar nessa ou naquela condição. Vejamos como é importante, nós escolhemos de acordo com a nossa necessidade. Quando estamos na necessidade, esquecidos que somos, vamos lá e nos programamos para vir com essa ou aquela deficiência, essa ou aquela necessidade. E como diz ainda os espíritos nessa mesma questão, e embora escolhamos, costumamos a sucumbir, porque vem com as dificuldades, mas nos revoltamos, não nos conformamos e assim voltamos, sem aprender aquilo que era devido. Kardec, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 8, ele esclarece melhor ainda essa questão para todos nós. Ele diz o seguinte, que nem todos nós somos inteligentes, ativos, laboriosos, que significa trabalhadores, para adquirir e previdentes para conservar os bens. Quantos de nós ou já ouvimos falar daqueles que ganham na loteria, ganham uma certa quantia e que em pouco tempo perde tudo que ganhou, perde inclusive a família, perde a dignidade, porque não sabe conservar aquilo que ganhou, não aprendeu a empreender. E diz mais, se toda a fortuna do mundo fosse dividido igualmente a todas as pessoas, receberíamos uma quantidade tão pequena que destruiríamos as oportunidades de conseguir as grandes obras e o bem-estar da humanidade. Imaginemos há pouco tempo aí com a pandemia, os investimentos altíssimos que foi feito nas vacinas. Então a ciência, a tecnologia, se o dinheiro fosse dividido para todos, sobraria tão pouco que a gente realmente não teria condição de investir para um futuro melhor. Então muitos devem estar se perguntando, então se é assim, então está tudo certo, é assim que deve ser, não devemos fazer nada, cada um tem o que precisa e tudo bem. E é isso? Não, meus irmãos, não é isso. Não é isso que o Evangelho nos convida a pensar, no capítulo 13, item 17, o Evangelho nos convida a pensar na piedade. Ele descreve a piedade como sendo um sentimento, uma virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade e nos conduz a Deus. Ele diz assim: deixai o vosso coração se enterneça
ante o espetáculo da miséria do outro, do sofrimento do irmão. A piedade bem sentida é amor, é devotamento, é esquecimento de si mesmo. E nos orienta ainda: não abafeis dos vossos corações essas emoções celestes, porque o espetáculo da miséria do outro perturba a sua existência. E finaliza: a tranquilidade comprada à custa da indiferença é a tranquilidade do mar morto, no qual o fundo esconde águas escuras e fétidas. Então, meus irmãos, que possamos nos aproximar daquele que sofre, estender-lhe as mãos para que possamos ajudá-los. Essa história de nos fugir, porque muitos falam, né? Eu nem gosto de ir naquele lugar, ver aquela tristeza, aquela dificuldade, a dor do meu próximo. Não, é um ambiente pesado, né? Eu não gosto de ir naquela região porque é um ambiente pesado. Veja bem, o Evangelho nos convida a ir a esses lugares, a olhar aquele que sofre. A minha mãe, uso como exemplo, porque mãe é exemplo, né, pra gente, modelo. E ela fazia questão de nos levar para a casa André Luiz, casa de Davi, onde ela ficava, ela trabalhava ajudando em tarefas super simples. Minha mãe ajudava lavando uma roupa, né, curando uma pessoa que precisa, e ela fazia questão de levar os filhos para ir junto. E a gente ficava assim, brincando, ele falava, brinca com as crianças, né? Ela ia no velório, ela nos levava. E muitos dos meus irmãos ainda, a gente ficava, não era muito gostoso, não era um ambiente que a gente queria ir, principalmente como criança. E ela dizia, quando convidado à festa, todo mundo quer ir, mas na festa não precisa de tanta gente. O que precisa de gente mesmo, do acolhimento, é na hora do sofrimento, da dor. E é isso que a gente vê quando a gente vai num velório. Então ela fazia com que a gente fosse, acompanhasse também nessas ocasiões. Quando tinha festa na vizinhança, ela nunca ia. Mas se algum vizinho estivesse doente, lá ia ela levar um prato de sopa, pegar a roupa para lavar. Então é um exemplo que eu gosto de lembrar, porque é isso, a gente tem que ir e olhar o sofrimento do outro e estender a mão. Ainda no livro dos Espíritos, a questão 888 e 888A, há um esclarecimento específico sobre o tema que estudamos hoje, a esmola. Ele diz o seguinte: o homem se degrada física e moralmente ao ter que pedir esmola, e que numa sociedade baseada na lei de Deus, que é a lei do amor e da justiça, a sobrevivência dos que não podem trabalhar deve ser garantida por aqueles homens que podem. E o homem então deve ir ao encontro do desgraçado sem que ele tenha que vir estender a mão, né? Então, para compreender melhor esse tema, objeto do estudo, né, dessa noite, vamos lembrar de duas passagens do Evangelho que também fala de esmola. Vamos falar do cego Bartimeu, que pede esmola, e vamos falar da viúva, da pobre viúva, que dá esmola. Ambas as passagens são trazidas pelo evangelista Marcos. E saindo Jesus de Jericó. Jericó era uma cidade do comércio, como São Paulo, né? E com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreenderam para que se calasse, mas ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus, parando, então disse que o chamassem. E o chamaram. Disseram para ele: tenha bom ânimo, Jesus quer falar com você. E ele então, lançando de si a sua capa, levantou e foi falar com Jesus, que lhe falou: que queres que te faça? E ele disse: que eu tenha vista. E Jesus respondeu: vá, a tua fé te salvou. E ele então logo viu e passou a seguir Jesus. E o Evangelho não tem uma única palavra que não tenha sentido, que não tenha para nós um aprendizado, né? Então o jovem era cego e humildemente pedia esmola na rua. A época de Jesus, para que a pessoa pudesse pedir esmola, ele teria que ter uma autorização do império, e essa autorização era a capa. Só podia pedir esmola quem usasse a capa. Veja, quando ele vai falar com Jesus, ele se livra da capa, ele joga fora a capa, né? O que é a capa, senão uma forma de nos esconder, né? Nós também temos as nossas capas, as nossas máscaras, não é verdade? Bem sabemos que na hora de conquistar aquele namorado, né? Aquela pessoa bacana, a gente também usa algumas máscaras. Aquela pessoa boazinha, meiga, compreensiva, né? Come pouco até, não é verdade? Só que depois ali no dia a dia a gente vai mostrando as nossas garrinhas, mostrando quem realmente somos, porque a gente já não corre o risco de perdê-lo, né? Entre aspas, corremos sim. A conquista é diária, precisamos estar sempre atentos. Nós temos que nos despir dessas máscaras. E é isso. Para estar com Jesus é necessário nos despir das máscaras, das capas. É preciso ser nós mesmos. É preciso olhar para dentro de nós e saber quem somos e o que queremos. Veja, Jesus sabia que ele era cego. No entanto, faz a ele aquela pergunta: que queres que te faça? E ele diz: que eu veja. Né? Então imaginemos nós diante do Cristo, sem as nossas máscaras, a dizer para ele o que precisamos. E para isso nós precisamos nos conhecer melhor, saber aquilo que é bom para cada um de nós. Bom, além dessa passagem maravilhosa, né, que a gente poderia ficar ainda falando um pouco mais sobre ela, tem a história da viúva. Isso já acontece em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade de evangelização, né? Então, enquanto Jericó era a cidade voltada ao comércio, Jerusalém é voltada ao estudo, à religião, são mais sensíveis. Então Jesus comenta, ele assentado de frente ao gasofilácio, que é aquela caixinha onde as esmolas são colocadas, ele observava o modo que o povo colocava dinheiro. E ele via que muitos que eram ricos colocavam a esmola com a mão aberta. E tendo chegado a pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. Então, chamando seus discípulos de lado, disse: em verdade eu vos digo, a maior esmola foi dada pela viúva. Por quê? Porque os outros deram aquilo que tinha em abundância. Já ela deu aquilo que ela tinha para a sua sobrevivência. Sêneca, o filósofo e humanista romano, ele define pobre e rico. Ele diz que pobre não é aquele que tem pouco, vejamos, não é o que tem pouco, mas o que muito deseja. E rico não é aquele que tem muito, mas o que menos precisa. Veja, pobreza, riqueza
bem como esmola, não tem a ver com dinheiro. Não está ligada às questões materiais. É uma disposição interior. Muita gente se lamenta de não ter como fazer o bem, não tem dinheiro suficiente, não tem recursos, não tem tempo. Eu tenho uma conhecida que já aposentou há 9 anos e ela dizia para mim: quando eu me aposentar, eu vou sair para trabalhar pela caridade, vou fazer bem ao próximo. Faz 9 anos que ela se aposentou. Outro dia eu perguntei para ela: já começou a trabalhar? E ela me disse assim: você acredita que eu ainda não arranjei tempo? Eu pensei, como é que eu conseguia trabalhar 8 horas por dia, pegar a condução, se hoje eu não tenho tempo para nada? Veja, o tempo é uma bênção divina, mas é nós que controlamos. Perdemos horas e horas em frente à televisão, assistindo série e fazendo tantas outras coisas que não tem importância nenhuma. E nós não encontramos tempo para nos colocar à disposição do nosso próximo. Dar esmola é dar de si mesmo. E ainda o Evangelho nos socorrendo para o assunto esmola. Infortúnios ocultos, está no capítulo 13, no item 4. Nós vamos encontrar a história de uma mulher rica que sai com a sua filha para fazer o bem, uma jovem adolescente. Veja que elas tomam o cuidado de se vestir de forma muito simples, para que a riqueza dela não ofenda as criaturas que elas vão visitar. A filha quer fazer a caridade, mas a mãe diz: que podes dar de ti, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dar ao outro, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem está fazendo a caridade. Então, filha minha, quando formos visitar um doente, ajudar-me a cuidar deles, pois isso sim é dar algo de ti. Meus irmãos, é o exemplo. O Evangelho está nos convidando a seguir exemplo e dar exemplo. Como é que podemos dizer para os nossos filhos: faça, se nós não fazemos também, né? Então o Evangelho aqui vem trazer a questão do exemplo para nós. Veja a responsabilidade que temos com as nossas ações, porque nós estamos sendo vistos, olhados. Sabe o Big Brother que aparece aí vez ou outra na televisão, com aquele monte de câmeras? É isso. Somos vigiados o tempo todo, somos observados o tempo todo. E o que fazemos com o nosso tempo e o que nós fazemos com a nossa vida? Esmola também é o tema do capítulo 60 do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, de autoria de Emmanuel. Atentamos inicialmente para a frase dita por Jesus: dai antes esmola de si mesmo. Está em Lucas. Desculpa. Dar do que temos é diferente de dar do que detemos. Distribuir pães e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo e ensinando a solidariedade. É um treino. Começamos assim, dando do que detemos. Abrimos o nosso guarda-roupa, aquele monte de roupa, aquela roupa que não vai servir mais para a gente, né? Alguém tem alguma roupinha assim, que a gente fala: não, vou chegar lá, e a gente não chega, e aquilo lá fica, e tantos que precisam. Gavetas abarrotadas, é muito simples, é pouca coisa, mas é um ato, é um início, é assim que começa.
quando a gente dá para o outro e vê o outro tão feliz, a gente fica feliz mais do que o outro quando a gente percebe, né, que o outro está ali. E não é só da questão material. Esses dias saindo da federação, porque nem sempre a gente tem condição de dar. E nem sempre a gente tem vontade de dar. Tem pessoas que tocam o nosso coração. E aí a gente fala, não, esse, né? A gente não sabe por quê, mas a gente fala, olha, esse eu vou dar. A gente abre a bolsa com cuidado e vai. E aquele dia, aquela quinta-feira, eu não tinha nada, nem R$1. E essa história do Pix, bem sabemos, a gente acaba não carregando dinheiro, né? E aí, comovida e tocada com aquela situação, eu falei para a pessoa assim, olha, toda quinta-feira eu estou aqui. Então, na próxima semana, eu vou trazer agasalho, alimento, eu vou te ajudar. Hoje, infelizmente, não posso, eu não tenho nada para te dar nesse momento. E falando, explicando, gesticulando ali para ele, mas incomodada por não ter nada para dar. Ele olhou para mim e falou assim, obrigada. Obrigada por me ver. Obrigada por falar comigo. Então, gente, é o tempo que a gente para olhar para o outro. E isso toca o coração. E é preciso nos aproximar, olhar para aqueles que sofrem, sim. Porque se passarmos com a cabeça erguida, a gente nunca vai ver ninguém precisando, né? A gente nunca vai notar. Fortuna ou autoridade são bens que detemos provisoriamente, mas não nos pertencem. Quantos que têm dinheiro, poder, riqueza e amanhã não tem mais nada? Está ali, lastimando a miséria, pedindo um pouco para sobreviver. A gente vê isso. O dono de todo o poder e a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo mérito e necessidade. Sim, mérito e necessidade. É possível, meus irmãos, muito possível, que as dificuldades que temos hoje significa necessidade de aprendizado. Lembra da questão 814? Nós pedimos para vir nessa condição. Há aqueles que muito têm, mas que ainda não aprenderam. Aquele que acumula e garante o bem-estar de si e do seu próximo, mas não consegue nem olhar para os parentes que precisam, consegue só olhar para aqueles que estão na sua casa, né? É possível, meus irmãos, que encontremos esse mesmo, numa próxima encarnação, necessitando do essencial para a sua subsistência. Isso faz com que a gente entenda um pouco melhor aqueles que estão nesse estado de miserabilidade, mas não tira de nós a obrigação de sermos caridosos, solidários. Amanhã pode ser a nossa vez. E continuamos o texto de Emmanuel, tão rico. Não esqueçamos assim as doações da nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Sabe quando chegamos na nossa casa, como é que aquele que nos espera nos recebe? O que ele espera de nós? E no nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, quando chegamos, será que todos estão felizes com a nossa chegada? Porque espalhamos doçura, atenção, meiguice. Será que é esse o sentimento que despertamos no nosso próximo? Que tipo de vibração estamos espalhando? Qual é o estoque de sentimentos que temos dentro de nós? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar risos soltos. Não darmos pedras de indiferença aos corações famintos
é o que nos pede o Cristo. É sempre reduzida à caridade que alimenta o estômago, mas não esquece a ofensa. Vamos nós novamente para o Evangelho. É preciso perdoar, olhar para aqueles que estão ao nosso redor, compreender que talvez erramos mais profundamente do que o outro se nós estivéssemos no lugar do outro. Porque quando a gente diz estar no lugar do outro, é se colocar ali como o outro foi criado, da forma como foi criado. Se nós soubéssemos exatamente as pedras que ele já passou, certamente não faríamos diferente. Talvez sejamos até pior do que o outro. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola da sua vida íntima, ajudai por vós mesmo, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação. Sejamos irmãos dedicados ao nosso próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior. Então depende de nós, e é simples e é tão pouco, né? Um sorriso, uma atenção, um olhar. Gente, às vezes é um olhar. Nós não conseguimos olhar. Eu cheguei ontem teve uma mudancinha de tempo no final, e tinha um rapaz que sempre olha os carros na rua, perto de casa, e eu falei assim: Paulo, você não está com frio não? Aí ele pegou e falou: tô, mas o tempo me pegou de surpresa. Eu então subi e falei para o meu marido: você tem alguma blusa, né, para eu levar para o Paulo lá embaixo? Meu marido abriu a gaveta e pegou a primeira. Eu olhei e falei: mas é nova. Ele falou: pode levar. Então, gente, é coisa simples, né? É coisa simples. A gente está sempre aprendendo com o outro. Eu ia ficar meia hora procurando o que eu ia levar. Ele abriu a gaveta e pegou a primeira, né? Então, são coisas simples que a gente tem que aprender com o outro. Eu falo, eu tenho muitos exemplos. Era da minha mãe, é marido. Eu já disse para vocês, meu marido não é espírita, não frequenta nenhum lugar, mas ele é a caridade em pessoa. Bom, finalizando a nossa conversa da noite de hoje, no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, Humberto de Campos, ele traz uma historinha muito interessante. Era uma vez, vou resumir aqui, era uma vez um lavrador, homem do campo, que ao final da tarde estava a caminho de sua casa com a colheita do dia, aquele saco enorme de trigo, e ele então andava devagar, a passos lentos, quando ele viu do outro lado da estrada uma carruagem luminosa. Ele então olhou, prestou atenção, e aquela carruagem ia se aproximando, e ele percebeu ao descer da carruagem que se tratava do Deus da vida. E esse Deus então, naquela riqueza, naquela beleza, naquele brilho, estendeu-lhe as mãos. Ele olhou meio espantado e pensou com ele mesmo: ele está me rogando esmola? Eu, um pobre miserável, um camponês, que darei a ele, um homem com tanta pompa? E como ele insistia com a mão estendida, ele então abriu o saco e tirou um grãozinho daquele trigo e entregou ao Senhor da vida, que agradeceu e seguiu na sua carruagem. Ele então, ainda meio chocado com o que tinha visto, olhou para sua sacola e percebeu uma luz forte que vinha da sua sacola. Quando então percebeu que aquele trigo que ele deu se transformara numa pedra de ouro, e retornou para a sua sacola.
Ele então, desesperado, gritou: tolo eu, por que não dei toda a minha sacola de trigo para o Senhor da vida? Pois é, meus irmãos, quando o materialismo compromete a nossa fé, o Cristo pede cooperação junto do seu rebanho. Esses irmãos que encontramos na rua, dentro da nossa casa, a pedir paciência, a pedir tolerância, esse é todo o rebanho do Cristo, um rebanho sofrido, e não possamos nós agir como esse lavrador. Não estamos dispostos a ofertar a nossa dádiva em benefício do bem comum, e quando fazemos, damos um trigo. E assim como o sol, a lua e os demais astros trabalham para o equilíbrio do universo, assim como as abelhas e os demais insetos trabalham incessantemente para polinizar as folhas, as flores, os frutos, o Senhor da vida espera de nós, junto ao seu rebanho, a dádiva do nosso amor. Uma semente de esperança plantada no coração de alguém que sofre. Essas são as pequenas dádivas que um dia se converterão em luz a iluminar o nosso caminho. O Senhor da vida está sempre a solicitar a nossa colaboração para os seus objetivos mais nobres. Sabedores das nossas limitações, das nossas dificuldades, não façamos nós como o lavrador, que possamos dar um pouco mais de nós em favor do nosso Deus. Muito obrigada. Obrigada pela palestra. Então, vamos nesse momento, mais uma vez, fechando os olhos, mantendo a mente serena e tranquila. Vamos pensando em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, irmão e amigo. Vamos pensar que estamos aqui junto com a espiritualidade, com nossos espíritos protetores. Vamos pedindo aquilo que mais precisamos, de mais necessidade, mais precisão, com amor, carinho, fé e esperança. E assim, então, elevando nossos pensamentos a Deus, vamos vibrar. Vibrações de luz para todo o planeta, vibrações de paz para os países em guerra, vibrações de entendimento entre o povo brasileiro, vibrações de união entre todos os espíritos, vibrações de energia para todos os centros espíritas e seus movimentos, vibrações de energia pela Federação Espírita e seus trabalhos, vibrações de sustentação pelos companheiros que não puderam comparecer à reunião de hoje, vibrações de amor pelos sofredores encarnados e desencarnados, vibrações de harmonia pelos nossos lares e familiares, vibrações de carinho para nossos amigos e para aqueles que por qualquer motivo se dizem nossos inimigos. E por fim, vamos irradiar vibrações para que nós abramos nossos corações para captações de energias sustentadoras. Graças a Deus. E assim, então, vamos fazendo a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então encerrando a primeira parte do trabalho de hoje. Uma boa noite a todos. Peço que fiquem em suas cadeiras em oração. Tem alguém com cartãozinho de tratamento?